A importação maciça de tecnologia dos países avançados. Puta que pariu, mas só quebrando a porrada essa capinha. Essa merda dessa gente não tem nem direito de viver. Paulo Francis, jornalista. Ou poderia ser melhor definido como um polemista, né? Porque esse aqui era o negócio dele, criar polêmica. Esse não era um formador de opinião, era um divisor de opinião, queria testar os limites, gostava de dizer coisas ultrajantes, provocativas, só para ver todo mundo passar semanas a fio ali debatendo um texto dele. E ele sabia criar oportunidades para deixar todo mundo chocado. Qualquer pergunta banal, ele via a chance ali de escandalizar. Qualquer pergunta mesmo, sei lá, tipo, o seu Paulo Francis, o que é que o senhor acha de rap? É a música, o senhor gosta? Os negros, no período em que eles eram muito maltratados, de um racismo tremendo aqui, eles faziam música para agradar os brancos. Você sabe que a origem do sapateado é um negrinho pulando na rua para fazer graça para o branco para ganhar uns níqueis, claro, né? Sim, garotinho sim. Aí tem o Bojangles Robinson, que foi o maior sapateador que já existiu. Todos, Fred Astaire, Gene Kelly, foram todos na onda dele. Quer dizer, essa música que o negro fazia para agradar o branco é de uma beleza incomparável. É um clássico. Então o Duke Ellington era um mestre nisso. Um mestre nisso. Hoje a música, hoje que o negro está liberto, que ele faz a música agressiva, revolucionária, rap, é tudo uma porcaria. A solução é senzala. Voltem pra senzala. É impressionante, é um paradoxo. Com grafite, então, pior ainda, você já deve ter ouvido falar do Basquiat, deixou uma obra muito influente, né? Apesar de ter vivido muito pouco, só 27 anos, lutou contra a heroína, tentou se reabilitar, teve altos e baixos, só que morreu de overdose, uma história super trágica, triste. Mas pergunta lá pro Paulo Francis, pergunta pra ele o que ele acha dessa história. Esse Basquiat que se suicidou para fazer graça aí. É com essa cara aí, ó, é com essa cara aí mesmo que eu escrevo o textão que segue. O Paulo Francis foi um desses gurus televisivos. Sabe, o cara que opina sobre tudo, o sábio da vila? Só que na versão contemporânea, tipo isso. Sujeito que opina sobre geopolítica, economia, se bobear, paga ali de estrategista militar também. Só que ele começou na cultura, né? Começou escrevendo sobre teatro, e vem daí uma treta que ajuda a entender bem que tipo de cara ele era. Tudo começa com uma peça da Tônia Carreiro, a atriz. No texto ele desce a lenha no trabalho dela, avacalha a peça completamente, falava mal de tudo e todo mundo ali. Até aí, mais do mesmo, padrão Paulo Francis. Só que em dado ponto do texto ele diz que a Tônia Carreiro é sexy. E aí o artigo ficou famoso, porque mexeu com os pudores da época, né? Chamar uma atriz de sexy era uma grande coisa, um escândalo, etc e tal. Então todo mundo começou a repercutir esse assunto, queria debater ali se a palavra sexy poderia ser escrita ou não no jornal. Não demorou muito, foram entrevistar a Tônia Carreiro. Aí ela disse assim sobre o Paulo Francis: ele sofre do fígado, mas é o crítico mais sexy do Brasil. E quando o Paulo Francis soube que a Tônia Carreiro tinha dito isso, ele respondeu com outro artigo e perdeu a mão, né? Nunca dormi com Tônia, pois não costumo dormir com mulheres da idade da minha mãe. Nunca dormimos juntos, que eu me lembre, para que ela possa manifestar-se sobre minha virilidade. É possível que a vedeta esteja me confundindo com alguns de seus colegas de palco. Tônia talvez se interesse em saber que já me foram oferecidas cópias das fotos que ela pousou em trajes menores e posições provocantes, fotos que foram publicadas numa revista pornográfica americana, a Nugget. Vem cá, precisava um negócio desses? Não, né? E aí o que aconteceu? Ele apanhou. E apanhou mesmo, saiu porrada. Primeiro com Adolfo Celli, ou Celli, marido da Tônia Carreiro, diretor da peça. Deve ter achado que era uma questão de honra, né? Ele topou com o Paulo Francis no teatro, aí primeiro arrancou o óculos do Paulo Francis, que todo mundo sabe que não se bate num homem de óculos, e depois socou, esmurrou mesmo a cara dele. Terminou aí? Não. O Paulo Altran também era muito amigo da Tônia e do Adolfo. Tomou as dores do casal, né? Certa vez trombou o Paulo Francis no teatro e tomou 2 medidas. Eu cuspi na cara do Paulo Francis
E depois eu briguei com o Paulo Francis. E quem viu a briga entre o ator e o crítico de teatro deve ter achado ali uma comédia. Como é difícil você acertar um soco na cara de uma pessoa. Eu dei tanto soco no ar, até acertar um nele demorou, sabe? E foi só depois disso que a história morreu, ou não, porque umas 4 décadas depois, o jornal O Globo resolveu recontar essa treta toda aí, que tinha rolado no longínquo 1958. A essas alturas o Paulo Francis já estava no Manhattan Connection. Aí o Paulo Francis foi confrontado com o artigo e a primeira reação dele, adivinha, né? Foi falar mal de tudo ali, do artigo, da arte que enfeitava o artigo, tudinho. Seu tempo de crítico de teatro? Esse cartunista é muito ruim, hein? E o Cavalcante? O cartunista é o Cavalcante. O artigo é bom? Desponta para o anonimato. O artigo é bom? Você leu o Não artigo? li inteiro, não. Agora, a ênfase desse artigo é que a sua briga com a Tônia Carreiro. Isso é uma bobagem, em 58, as coisas inteiramente. Qual foi a briga? Você já contou essa briga aqui? Não. Ele resiste um pouco, mas acaba aceitando dar a versão dele da história. Eu escrevi um artigo, aliás, muito bem feito. Tecnicamente bem feito, mas... Extremamente insultuoso a ela, e aí veio o marido dela, que era muito meu amigo, o Adolfo Celli, para me dar um murro na cara, como se diz. Qual foi o insulto? Não vou dizer. Não, bem. Mas eu lamento Coisas da muito. Foi um momento, juventude, coisas da foi um momento, o que se chama em psicanálise reação formativa. Eu estava extremamente deprimido com o assunto. E um idiota qualquer no Diário Carioca, onde eu trabalhava, deu uma interpretação a uma frase que ela tinha dito a meu respeito, extremamente desagradável. E eu aí, com aquela facilidade de escrever que o demônio me deu, sentei na máquina, escrevi um artigo. E aí ele coloca a culpa em quem quer que tenha informado ele daquela frase lá da Tônia. Ele sofre do fígado, mas é o crítico mais sexy do Brasil. O que é muito cômodo, né? Uma vez que o sujeito não tem nome, é o idiota qualquer, nas palavras dele. E aí a contradição vai ficando aparente, né? Ele não assume a culpa, mas ele pede desculpas. E aquilo que você estava me falando aqui antes de Mas começar na verdade o eu programa. sempre acho, ela foi uma das mulheres mais bonitas que eu já conheci até hoje. Ela é a única mulher que eu conheço que tinha rosto de pêssego. E ela é a Jaqueline Onassis, de grande charme, pessoal. E eu pedi desculpas, acabou. Naquela época você pediu? Ou 20 anos depois? Não, pedi naquela Como é que é época, aquela coisa que você estava me falando antes do programa, aquela frase que você falou que não deve seguir o primeiro impulso? Isso é uma frase da Talleyrand. Nunca siga o seu primeiro impulso, porque será sempre generoso. É difícil para ele assumir que errou? É difícil para qualquer um, né? Mas dá para ver que ele sabe que ele mandou mal. Ele sabe até qual é o erro que ele cometeu, sabe exatamente onde e como errou. A única pessoa que disse alguma coisa humanamente sensata sobre esse episódio foi o senhor chamado Rubem Braga. Que adorava a Tônia, era Não, e adorava a Tônia e não ia com a minha cara. Isso melhora mais. O Rubem Braga disse: um editor bom segurava esse artigo do Paulo Francis, botava na gaveta e 24 horas depois perguntava a ele: você quer publicar esse artigo? Você teria mudado de ideia? Você percebe que ele chegou perto de assumir a responsabilidade, né? Ele sabe que ele deveria ter esperado a cabeça esfriar antes de publicar esse negócio. E ele sabe que ele poderia ter evitado essa história toda. Só que o que ele faz? Joga a culpa no editor, joga a responsabilidade no editor. Do mesmo jeito que ele pede desculpa sem aceitar a culpa. Pô, contraditório. Qualquer pessoa inteligente é contraditória. Tá bom. Só gente burra que não se contradiz. Mas Essa frase salva a gente de qualquer coisa. Tem o Walt Whitman, tem um poema que termina assim: I'm contradictory, I contain multitudes. Esse episódio com a Tônia Carreiro mostra uma certa impulsividade do Paulo Francis, que se fez presente na obra dele até o fim. Na sequência, a gente fala do famoso caso envolvendo Paulo Francis e a Petrobras, o processo que teria custado a vida dele. Antes disso, a mensagem de quem traz esse vídeo até você.
Pô, quero te chamar para chegar um pouquinho mais perto. Entra comigo aqui na minha televisãozinha. Ou será que é intimidade demais? Vem, chega. Pronto, agora sim. Bem-vindo à minha kitnet. Eu te ofereceria um lugar para sentar, mas infelizmente o sofá está completamente tomado pelas minhas tralhas. Olha aí, ó. Opa, o que é isso aqui? É a prova de que eu aproveitei o novembro pra lá de especial da Insider, cheio de descontos. É a etiqueta dessa nova Tech T-shirt aqui, a minha primeira cinza. Essa aqui é a M, tá? Mas na loja você encontra do P ao XXGG em várias cores também. Eu mencionei os descontos de novembro que eu não ousaria deixar passar. Se você cometeu esse erro, não se preocupe, tem uma boa notícia para você. Os descontos continuam. A Insider tá te dando uma segunda chance. Tradicionalmente, novembro é um mês bom para comprar, né? Black isso, Black aquilo. E em 2024 a Insider apavorou. Não apenas apresentou descontos expressivos, como também colocou esses descontos nos produtos mais procurados pelos clientes. Quer dizer, não é só que é mais barato, é que aquilo que você quer e precisa tá mais barato. E isso tá rolando agora mesmo. Entra lá, usa o cupom METEORO15. Opa, já ganhou 15% de desconto. Só que aí, como essa mamata de novembro continua no dezembro da Insider, você vai somando desconto com desconto e é capaz de você levar algumas peças ali bem legais com descontos que chegam a 40%. Então não perde tempo, dá uma passeada lá no site e me agradece depois. Falei aqui da Tech T-shirt, nunca quero deixar de mencionar a minha preferida, a cueca Comfort. Dá uma olhada, você vai gostar. E agora, de volta ao vídeo. Obrigado Insider pela parceria. Nos anos 90, o Paulo Francis estava tarado na ideia de privatizar a Petrobras. Não só ele, né? Mas olha, A questão brasileira, você tem que privatizar essas estatais absurdas. O Congresso deu, por exemplo, à Petrobras um verdadeiro cheque em branco para continuar o seu assalto contumaz e maciço à Bolsa dos brasileiros. Agora, só um detalhe, Francis. A Petrobras não precisa participar de licitações ou concorrências. A Petrobras decide quais são os seus investimentos e qual é a sua política salarial. Mas nenhum industrial, nenhum Rockefeller tem esse poder que é dado a uma companhia estatal paga pelo contribuinte brasileiro. E o Congresso brasileiro dá esses poderes. Até aí tudo bem, né? Mais do mesmo. Dizer que a Petrobras assalta o contribuinte, que privado é melhor que estatal. Conceitualmente, nesses termos, é uma coisa. Outra é dizer que os diretores não apenas roubam, como escondem o dinheiro no exterior. E que ele sabe porque tem um amigo que contou. Os diretores da Petrobras todos põem o dinheiro lá. Tem conta de 60. Um amigo meu. olha que dá processo esse troço, hein? Um amigo meu, advogado, almoçou com um banqueiro suíço e disse: olha, bom mesmo é brasileiro, viu? Porque esses milionários aí, esses árabes, eles põem $1 bilhão, $2 bilhões, mas uma semana depois eles tiram. Os brasileiros põem 50, 60 milhões de dólares e deixam. O diretor da Petrobras tem 50 milhões de dólares? Claro. Hein? Imaginem, roubam superfaturamento aí. Não deu outra, né? Foi avisado que vai dar processo esse negócio aí. E deu. Processo grandão. Alguns diretores resolveram me processar por $100 milhões. Alguns diretores ou um diretor? Não sei, tá os três porquinhos lá, o Renault, esse tipo de gente vagabunda que eu nunca ouvi falar na minha vida. Mas eles querem, naturalmente, me intimidar e me calar. Morando em Nova York, ele se considerava protegido do alcance da lei brasileira, mas logo foi descobrindo que não era bem assim. Começou a parecer cada vez mais irritado ali com as circunstâncias, às vezes com medo. Prepotência, uma companhia estatal falida, processa um jornalista que critica. Mas é a Petrobras ou é o É a diretoria, sei lá se é a Petrobras, mas quem é que paga a conta deles é que eu gostaria de saber. Eu só conheço o presidente, que é um rapaz gordinho, que não tem um músculo no corpo inteiro, chamado Renault, bunudinho, que come nos melhores restaurantes de Nova York. Você já comeu com ele alguma vez? Infelizmente já. Ninguém se deu ao trabalho de investigar a denúncia do Paulo Francis, que até tinha ali um fundo de verdade, depois a gente veio a saber. Ninguém se deu ao trabalho de investigar, não até que o PSDB saísse do poder, né? Esse detalhe é importante. E também essa era uma denúncia feita do jeito dele, né? O conteúdo leviano, muita opinião, pouca informação,
tudo dito ali no calor do momento, com empolgação, com raiva, com o fígado, como pontuaria a Tônia Carreiro. Aliás, ele cometeu nesse episódio aí o mesmo tipo de erro que fez com que ele fosse socado na cara, quando ainda era só um crítico de teatro. E o mais trágico é que esse erro pode ter custado a vida dele. É um fato amplamente aceito que esse processo levou o Paulo Francis ao limite. Tá aí, ó, na Folha de São Paulo, em 1997, tensão nervosa causou um infarto. É o que disse o médico dele na ocasião. Essa história mostra que reconhecer o erro e a culpa não é um favor que a gente faz aos outros, é um favor que a gente faz para si mesmo. Isso é necessário para que a gente possa matar o erro antes que o erro nos mate. E é nisso que eu fico pensando quando eu estou diante de um texto como esse aí, ó, escrito no Observatório da Imprensa pelo Lúcio Flávio Pinto. Aqui a gente vai ler que o processo da Petrobras comprovava mais uma vez a restrição feita pelos seus críticos, de que ele não era rigoroso com os fatos, dos quais chegava a desdenhar ou que simplesmente inventava da forma mais antiprofissional possível. Francis nunca foi exatamente um repórter, o que o enfraquecia na sua condição de jornalista. Quando morreu, tinha 2 páginas inteiras por semana no estado de São Paulo, sem ser censurado, o mesmo espaço em O Globo, aparições constantes na TV Globo e o Manhattan Connection. Ele era ao mesmo tempo influente e popular. Quantos jornalistas chegaram a esse topo? Por ser brilhante em muitas coisas, o Paul Training Heilborn, nome verdadeiro do Paulo Francis, não foi consistente em nenhuma das suas múltiplas virtudes especificamente. É interessante notar que o erro que ele cometeu com a Tônia Carreiro no início da trajetória dele é o mesmo erro que ele cometeu com a Petrobras, o erro que custaria a vida dele. Um sinal de que para o Paulo Francis e para qualquer um de nós é muito mais fácil ser consistente nos vícios que nas virtudes. Mas, porra, eu estou completamente fodido. Nunca cometo o mesmo erro 2 vezes. Já cometo 2, 3, 4, 5, 6. Até esse erro aprender que só o erro tem vez. Assim escreveu Paulo Leminski em Erra Uma Vez. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Espero que você tenha percebido que esse conteúdinho aqui não foi só sobre o Paulo Francis. E tenhamos aqui também a sabedoria, né? De usar o exemplo um do outro para aprender, para melhorar. Eu encerro aqui, determinado a não ser o Paulo Francis no seu pior. Obrigado, gente. Valeu!